Miguel Morales amava futebol, mas seus sapatos descolados, remendados com fita adesiva, faziam dele alvo fácil dos valentões. Quando o garoto mais rico do campo zombou dele, Miguel se sentiu humilhado, até que uma SUV preta parou e Lionel Messi desceu. O que a lenda do futebol fez em seguida deixou todos em choque e deu a Miguel uma chance que ele nunca imaginou ser possível. Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. Carlos Morales trabalhava como zelador no Centro Comunitário de Vale do Pinho. Aos 45 anos, mal conseguia sobreviver, sustentando seu filho Miguel, de 12 anos, depois que sua esposa faleceu 3 anos atrás. Miguel era um bom garoto que amava futebol mais do que tudo no mundo. "Pai, posso por favor comprar chuteiras novas?" perguntou Miguel uma noite enquanto Carlos preparava um jantar. "Simples de feijão e arroz. As outras crianças ficam tirando sarro de mim." Carlos olhou para os sapatos gastos de seu filho, unidos por fita adesiva. Seu coração afundou. A conta de luz estava vencendo e seu carro precisava de reparos. "Me desculpa, mijo. Talvez no mês que vem", disse Carlos, sua voz carregada de decepção. "Precisamos consertar o carro primeiro para eu poder ir trabalhar." Miguel assentiu, tentando esconder sua tristeza. "Tudo bem, pai, eu entendo." No dia seguinte, no campo comunitário, Miguel sentou-se no banco, observando as outras crianças jogarem. Suas chuteiras caras brilhavam sob a luz do sol. Um grupo de meninos do lado rico da cidade se aproximou dele. "Ei, fita cola, por que você não vai para casa? Este campo é para jogadores de verdade", provocou Tyler, o capitão do time, cujo pai era dono de metade dos negócios em Vale do Pinho. Não queremos seus germes de pobre no nosso campo", acrescentou Brandon, o cúmplice de Tyler. Miguel olhou para seus sapatos com fita, lutando contra as lágrimas. Naquele instante, uma SUV preta e elegante parou no campo. As mandíbulas dos garotos caíram quando Lionel Messi desceu. Ele estava na cidade para um evento beneficente no centro comunitário. "Há algum problema aqui?" perguntou Messi, aproximando-se do grupo. Os olhos de Tyler se arregalaram. Você é Lionel Messi." "E você é?" perguntou Messi, olhando para o grupo de meninos que estava provocando Miguel. "Eu sou Tyler Jenkins. Meu pai é dono da Jenkins Imobiliária", disse Tyler orgulhosamente. "Estes são meus amigos. Estávamos apenas dizendo a este garoto que ele não pode jogar conosco." Os olhos de Messi se estreitaram. "E por que não?" Brandon apontou para os sapatos de Miguel. "Olha para isso. Ele vai estragar o jogo." Messi foi até Miguel, que estava paralisado de descrença. "Qual é o seu nome?" perguntou Messi gentilmente. Miguel Morales", ele sussurrou. "Você ama futebol, Miguel." Miguel assentiu ansiosamente. "Mais do que tudo, senhor." Messi sorriu. "Então isso é tudo o que importa." Ele se virou para os outros meninos. "Verdadeiros campeões são medidos pelo que há em seus corações, não pelo que há em seus pés." Tyler revirou os olhos. "Tanto faz. Ele ainda não pode jogar com esses sapatos." "Deixe-me dizer uma coisa", disse Messi, sentando-se ao lado de Miguel. "Quando eu era jovem, minha família também não podia comprar sapatos adequados. Às vezes eu jogava descalço." Os meninos ficaram chocados. "Sério?" perguntou Miguel. "Sério?" confirmou Messi. "O sucesso não se trata de equipamentos caros. Trata-se de paixão, prática e tratar os outros com respeito." Do outro lado da cidade, Carlos estava limpando o chão do centro comunitário quando seu telefone tocou. Era a senhora Jenkins, mãe de Tyler e presidente do conselho do centro comunitário. "Senhor Morales, preciso que você venha ao campo de futebol imediatamente", disse ela secamente. O coração de Carlos afundou. O que Miguel tinha feito agora? Houve outra briga com Tyler? "Já estou indo, senhora Jenkins", respondeu ele, temendo o pior. Enquanto Carlos dirigia seu carro velho e rangente até o campo, ele se preocupava com Miguel. A vida tinha sido muito difícil para eles desde que Maria morreu. Ele trabalhava em 2 empregos, mas ainda lutava para sustentar seu filho. As chuteiras que Miguel queria custavam quase um salário semanal. Carlos estacionou o carro e correu em direção ao campo, preparando-se para más notícias.
Mas o que ele viu o parou em seus rastros. Lá estava seu filho, jogando futebol com Lionel Messi, o maior jogador do mundo, e Miguel estava usando chuteiras novas. Eleanor Jenkins, mãe de Tyler, estava parada na lateral com os braços cruzados, o rosto tenso de desprazer, enquanto observava seu filho sentado no banco, enquanto Miguel jogava com uma lenda do futebol. Senhor Morales, disse ela friamente quando Carlos se aproximou. Precisamos conversar sobre seu filho. Carlos não estava ouvindo. Ele estava assistindo Miguel marcar um gol, com Lionel Messi o aplaudindo. Senhor Morales, seu filho causou bastante perturbação aqui. Hoje, disse Eleanor Jenkins, endireitando seu blazer de grife. Lionel Messi deveria se encontrar com a Liga de Jovens de Vale do Pinho, que meu marido patrocina, e não perder tempo com... Ela gesticulou vagamente para Miguel. Crianças não autorizadas. Carlos sentiu seu rosto queimar de vergonha e raiva. Antes que ele pudesse responder, Messi correu até lá. Você deve ser o pai de Miguel, disse Messi, estendendo a mão. Seu filho tem talento de verdade. Carlos apertou a mão de Messi atordoado. Obrigado, Sr. Messi. É uma honra conhecê-lo. Por favor, me chame de Léo. Messi sorriu. Espero que você não se importe, mas dei a Miguel um par de chuteiras. Sua determinação me lembrou de mim na idade dele. Eleanor interrompeu. Sr. Messi, temos um cronograma a cumprir. O fotógrafo está esperando. E as outras crianças, os membros da equipe, precisam do tempo delas com você. Claro, Messi assentiu. Mas eu gostaria que Miguel se juntasse a nós. Na verdade, acho que ele deveria fazer o teste para a equipe. O sorriso de Eleanor se apertou. Os testes foram no mês passado e há taxas envolvidas. Eu cubro quaisquer taxas, disse Messi firmemente. Talento não deve ser desperdiçado por causa de dinheiro. Tyler se aproximou furioso. Mãe, isso não é justo. Aquele filho de zelador nem estuda na nossa escola. Tyler Jenkins, sibilou. Eleanor, agora não. Mas, mãe, vamos discutir isso em casa, disse Eleanor com os dentes cerrados. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no Hospital Vale do Pinho, a doutora Victoria Reis verificou seu relógio. Ela deveria estar no campo de futebol há 30 minutos para buscar seu sobrinho Luiz, que jogava na equipe de Tyler. Como cirurgiã-chefe do hospital, sua agenda sempre estava lotada, mas ela havia prometido à sua irmã Maria que cuidaria de Luiz depois que Maria morreu de câncer 3 anos atrás. Só mais um paciente, doutora Reis, disse a enfermeira entregando-lhe um prontuário. Victoria suspirou e entrou na sala de exame, onde um homem idoso estava sentado na maca. Sr. Peterson, qual parece ser o problema hoje? Perguntou ela. O meu coração de novo, disse ele. A medicação não parece estar funcionando. Victoria revisou seu prontuário. George Peterson era um rico empresário que era dono da fábrica onde Carlos trabalhava à noite como segurança. Ele também estava no conselho do centro comunitário com Eleanor Jenkins. Podemos precisar ajustar sua dosagem, disse Victoria. Mas primeiro vamos fazer alguns exames. De volta ao campo de futebol, Messi estava tirando fotos com a equipe. Miguel estava em pé desajeitadamente na beira do grupo, suas novas chuteiras brilhando ao sol. Cheguem mais perto todos, chamou o fotógrafo. Miguel, você também. Tyler lançou um olhar furioso, mas abriu espaço quando Miguel entrou na foto. Carlos observava de fora, sobrecarregado pelos eventos do dia. Que milagreiro, não é? Disse uma voz ao lado de Carlos. Ele se virou para ver Robert Jenkins, marido de Eleanor e o homem mais rico de Vale do Pinho. Robert era dono da imobiliária, da fábrica, e havia recentemente comprado a propriedade do centro comunitário. Sr. Jenkins, Carlos acenou respeitosamente. Seu filho joga bem. O sorriso de Robert não chegou aos seus olhos. Sim, bom, ajuda a ter os melhores treinadores que o dinheiro pode comprar. Ele fez uma pausa. Sabe, Morales, o conselho do centro comunitário está considerando algumas mudanças de pessoal, cortes de orçamento e tudo mais. Carlos sentiu um arrepio. O senhor está ameaçando meu emprego, Sr. Jenkins? Claro que não, disse Robert suavemente. Só conversando. Ele acenou para Miguel. Aproveite os 15 minutos de fama do seu filho. Quando Robert se afastou,
A doutora Victoria Hayes finalmente chegou ao campo, correndo em direção ao grupo. Sinto muito pelo atraso, disse ela a Luiz. Então ela parou, reconhecendo Carlos. Carlos? Carlos Morales? Carlos se virou chocado ao ver o médico de sua falecida esposa. Doutora Hayes? Por favor, me chame de Victoria, disse ela. Não te vejo desde... Ela parou lembrando-se do funeral. Desde que Maria morreu, Carlos completou. Faz 3 anos. Victoria assentiu tristemente. Como Miguel está? Antes que Carlos pudesse responder, uma comoção eclodiu no campo. Tyler tinha empurrado Miguel ao chão. Você não pertence aqui, gritou Tyler. Meu pai é dono deste campo. Messi se colocou entre eles. Chega! Eleanor correu até lá, afastando Tyler. Ele só está cansado, Sr. Messi. Meninos serão meninos. Robert Jenkins se juntou a eles, o rosto vermelho de raiva. Tyler, entre no carro, agora. Quando a família Jenkins foi embora, Robert se virou para Messi. Agradecemos sua visita, Sr. Messi, mas acho que é hora de você ir para sua próxima aparição. Messi olhou para Miguel, que estava sendo ajudado por Luiz e Victoria. Na verdade, eu gostaria de fazer uma mudança na minha agenda. Quero ver mais o que Vale do Pinho tem a oferecer, especialmente seu programa de futebol juvenil. O sorriso de Robert desapareceu. Isso não é possível. Eu acho que é, respondeu Messi calmamente. Na verdade, estou pensando em estender minha estadia. Carlos observou essa troca com crescente ansiedade. A família Jenkins controlava tudo em Vale do Pinho, incluindo seu sustento. Mas ver o rosto de Miguel iluminar-se quando Messi o defendeu fez Carlos perceber que algumas coisas valiam a pena lutar. Quando o sol começou a se pôr sobre o campo de futebol, as linhas de batalha estavam sendo traçadas. A rica família Jenkins versus um humilde zelador e seu filho. E de alguma forma, o maior jogador de futebol do mundo havia escolhido o lado deles. O que nenhum deles percebeu foi que George Peterson sofrera um ataque cardíaco enquanto dirigia para a casa de sua consulta com a doutora Hayes. Seu carro agora estava enroscado em uma árvore a apenas 2 quarteirões do campo de futebol, com um documento secreto em sua mão. Um documento que mudaria tudo em Vale do Pinho para sempre. Sirenes ecoaram por Vale do Pinho, enquanto ambulâncias corriam para o local do acidente de George Peterson. O telefone da doutora Victoria Hayes vibrou urgentemente. Doutora Hayes, ela atendeu. Seu rosto ficou pálido. Já estou indo. Ela se virou para Carlos. Eu tenho que ir. Houve um acidente. Carlos assentiu. Claro. Deveríamos conversar mais tarde, disse Victoria apressadamente. Sobre Miguel e outras coisas. Enquanto Victoria corria, Miguel se aproximou de seu pai, ainda segurando as novas chuteiras que Messi lhe dera. Pai, está tudo bem? Perguntou Miguel. Carlos forçou um sorriso. Sim, mijo, mas está ficando tarde. Devemos ir para casa. Messi se aproximou. Carlos, posso falar com você por um momento? Carlos assentiu e eles se afastaram. Seu filho tem talento de verdade, disse Messi. Vou ficar no Hotel Vale do Pinho na próxima semana. Gostaria de trabalhar com Miguel e algumas outras crianças que não têm oportunidades. Senhor Messi, Léo, corrigiu Messi. Léo, Carlos continuou. Isso é muito generoso, mas a família Jenkins não vai gostar. E eles basicamente são donos desta cidade. Messi sorriu. Deixe isso comigo. Amanhã de manhã às 9, está bom? Carlos olhou para o rosto esperançoso de Miguel e assentiu. Estaremos aqui. No Hospital Vale do Pinho, a doutora Hayes correu para a sala de emergência. Onde está o Sr. Peterson? A enfermeira apontou para uma sala de trauma. Ele está crítico. Os paramédicos encontraram isso em sua mão. Ela entregou a Victoria um envelope manchado de sangue. Victoria olhou para ele e congelou. O envelope era endereçado a ela com as palavras sobre Maria Morales escritas nele. Ela o guardou no bolso enquanto se apressava para tratar George Peterson. Horas depois, Victoria estava sozinha em seu escritório, olhando para o envelope fechado. George Peterson havia se estabilizado, mas permaneceu inconsciente. Com mãos trêmulas, ela finalmente o abriu. Dentro havia uma carta e documentos legais.
Prezada doutora Reis, começava a carta. Se você estiver lendo isso, algo aconteceu comigo. Você precisa saber a verdade sobre a morte de Maria Morales. Não foi apenas o câncer que a matou. Na manhã seguinte, Carlos e Miguel chegaram ao campo de futebol e encontraram Messi já lá, preparando cones para os exercícios. Para surpresa deles, várias outras crianças também estavam lá, todas do lado mais pobre da cidade. "Bom dia!" exclamou Messi. "Prontos para jogar?" Miguel sorriu e correu para se juntar aos outros. Carlos percebeu Luiz, sobrinho de Victoria, sentado sozinho no banco. "Você não vai jogar?" Carlos perguntou a ele. Luiz balançou a cabeça. "Minha tia me deixou aqui. Ela disse que precisava falar com você." Ela parecia muito chateada. Antes que Carlos pudesse responder, uma SUV preta parou no estacionamento. Robert e Eleanor Jenkins saíram, seguidos por 2 homens de terno. "O que está acontecendo aqui?" exigiu Robert, marchando em direção a Messi. "Esta é propriedade privada." "Na verdade," respondeu Messi calmamente, "eu verifiquei com a cidade. Esta é uma propriedade pública até às 17 horas todos os dias." "Isso é ridículo," gaguejou Eleanor. "Nós temos acesso exclusivo há anos." "Não legalmente," Messi deu de ombros. "O gerente da cidade foi muito útil quando liguei ontem." O rosto de Robert ficou vermelho. "Carlos, você o instigou a fazer isso?" "Deixe-o fora disso," disse Messi firmemente. "Foi minha ideia." Robert se aproximou de Carlos. "Você está demitido. Limpe seu armário no centro comunitário e na fábrica. Você nunca mais trabalhará em Vale do Pinho." Miguel correu para o lado de seu pai. "Pai, o que está acontecendo?" "Tudo bem, mijo," disse Carlos, embora seu coração estivesse batendo forte. Como sobreviveriam agora? Naquele instante, o carro de Victoria entrou no estacionamento. Ela correu até lá, ainda usando seu uniforme de hospital. "Robert, precisamos conversar," disse ela urgentemente. "Em particular." "Agora não, Victoria," retrucou Robert. "Estou lidando com uma situação." Victoria ergueu um envelope. "É sobre os produtos químicos da fábrica Peterson e Maria Morales." A cor esvaiu-se do rosto de Robert. "Do que você está falando?" "George Peterson teve um acidente ontem à noite," disse Victoria. "Ele me deixou isso. Aparentemente, sua fábrica estava despejando produtos químicos que contaminaram o abastecimento de água 3 anos atrás. Produtos químicos que causaram o aglomerado de câncer no lado sul da cidade." Carlos olhou para Victoria. "O quê?" "O câncer de Maria," disse Victoria suavemente. "Não foi aleatório, Carlos. De acordo com esses documentos, Robert e George sabiam da contaminação, mas encobriram." "Isso é absurdo," gritou Robert. "Peterson é um velho senil." "Os documentos parecem legítimos," continuou Victoria. "E há resultados de testes, memorandos, tudo o que é necessário para um processo enorme." Carlos sentiu-se tonto. "Maria morreu por causa de produtos químicos da fábrica?" "Carlos," disse Robert, seu tom subitamente conciliador. "Tudo isso é um mal-entendido. Vamos discutir isso como pessoas razoáveis." "Razoável?" A voz de Carlos tremeu. "Minha esposa está morta, meu filho não tem mãe. E o senhor está me dizendo que foi porque queria economizar dinheiro com o descarte adequado de resíduos?" Eleanor deu um passo à frente. "Pense bem. Carlos, quem vai acreditar em você em vez de nós? Você é apenas um zelador." Messi havia estado ouvindo em silêncio. Agora ele falou. "Eu acredito nele. E acho que meus 300 milhões de seguidores nas redes sociais também acreditarão." Robert ficou pálido. "Você não ousaria." "Experimente," respondeu Messi. "Vim para Vale do Pinho para um evento de caridade simples. Em vez disso, encontrei corrupção, bullying e agora homicídio culposo corporativo. Como você acha que essa história vai repercutir na imprensa?" As crianças haviam se reunido, observando boquiabertas enquanto os adultos discutiam. "Pai," Miguel puxou a manga de Carlos. "A morte da mamãe é culpa deles?" Antes que Carlos pudesse responder, Tyler se esgueirou pela multidão. "Eu sabia dos produtos químicos," ele soltou. "Eu ouvi papai e o Sr. Peterson conversando no ano passado. Disseram que ninguém jamais descobriria." "Tyler," Eleanor ofegou.
Fique quieto. Não, mãe, Tyler disse firmemente. Está errado. A mãe do Miguel morreu por causa da fábrica do pai. É por isso que eu tenho sido tão idiota com o Miguel. Eu não conseguia encará-lo sabendo o que o pai fez. Eleanor agarrou o braço de Tyler. Entre no carro, agora. Não. Tyler se afastou. Desculpa, Miguel, por tudo. Miguel encarou Tyler, depois os pais Jenkins e finalmente seu pai. Pai, o que está acontecendo? Carlos se ajoelhou e abraçou seu filho com força. A verdade está vindo à tona, mijo. Sobre a mamãe, sobre tudo. O telefone de Robert tocou. Ele atendeu, seu rosto ficando cada vez mais pálido. O que você quer dizer com o Peterson acordou? Com quem ele falou? Ele desligou abruptamente. Isso não acabou. Sibilou para Carlos antes de se virar para Messi. E você deve ter cuidado ao fazer acusações. Enquanto a família Jenkins recuava para o carro, Victoria se aproximou de Carlos. Tem mais, disse ela baixinho. George Peterson deixou outra coisa para você. É sobre o seguro de vida da Maria, aquele que a companhia disse que não existia. Carlos olhou para cima, chocado. O quê? Victoria entregou a ele outro documento. Vale $500 mil, Carlos. E há provas de que Robert Jenkins escondeu isso de você depois que Maria morreu. Enquanto o carro dos Jenkins acelerava, Carlos ficou no meio do campo de futebol, segurando a prova que poderia mudar tudo para ele e Miguel. Mas a que custo? E quem mais em Vale do Pinho havia sido afetado pelo segredo mortal da fábrica? A notícia se espalhou por Vale do Pinho como um incêndio. À noite, a emissora de TV local exibiu uma reportagem especial. Prominente empresário, acusado de despejo tóxico ligado a mortes por câncer. Carlos sentou-se com Miguel em seu pequeno apartamento, assistindo à reportagem em silêncio atônito. O telefone tocava constantemente. Outras famílias de sua vizinhança querendo saber se era verdade. Pai, nós vamos ficar bem? Perguntou Miguel, os olhos arregalados de preocupação. Carlos puxou seu filho para perto. Sim, mijo. Pela primeira vez em muito tempo, acho que sim. Uma batida na porta os assustou. Carlos abriu para encontrar Victoria, Luiz e Messi parados ali. Podemos entrar? Perguntou Victoria. Carlos assentiu, envergonhado por sua humilde casa. Não é muito... É perfeito, disse Messi gentilmente. Eles se reuniram na pequena sala de estar. Nas paredes estavam fotos de Maria, a bela Maria sorridente e Miguel bebê. Passei o dia todo analisando os documentos do Peterson, explicou Victoria. A contaminação afetou pelo menos 30 famílias neste bairro, 15 casos de câncer, 8 mortes, incluindo Maria. Carlos fechou os olhos, a dor o atingindo. Todo esse tempo, achei que era só azar. Não foi azar, disse Victoria gentilmente. Foi ganância. E agora temos provas. O conselho do hospital convocou uma reunião de emergência, continuou Victoria. Eles querem se distanciar de Robert Jenkins, e o promotor de justiça já está investigando. O que isso significa para nós? Perguntou Carlos. Significa que você tem um caso, respondeu Victoria. Um grande. Eu contatei um advogado especializado em casos ambientais. Ele está disposto a representar todas as famílias afetadas. Miguel, que havia ficado quieto, de repente falou. Isso vai trazer a mamãe de volta? O quarto ficou em silêncio. Carlos ajoelhou-se diante de seu filho. Não, mijo. Nada. Pode trazer a mamãe de volta. Mas podemos garantir que os responsáveis enfrentem a justiça e podemos ajudar outras famílias que estão sofrendo. Miguel assentiu solenemente. É o que a mamãe queria. Messi, que havia ficado ouvindo em silêncio, falou. Carlos, Miguel, eu quero ajudar, não apenas com futebol. Você já fez o suficiente, protestou Carlos. Não, Messi balançou a cabeça. Quando vim para Vale do Pinho, pensei que era apenas mais uma aparição. Mas agora vejo que era para ser algo mais. Ele se inclinou para a frente. Quero estabelecer uma fundação aqui, para crianças afetadas pela contaminação, para educação, cuidados médicos e, sim, esportes também. Carlos ficou sem palavras. Meus advogados já estão elaborando os papéis, continuou Messi. E eu gostaria que você, Carlos, ajudasse a administrá-la. Com um salário decente, é claro. Eu, gaguejou Carlos.
Mas eu sou apenas um zelador. Você é muito mais do que isso, respondeu Messi. Você é um pai que lutou por seu filho contra probabilidades impossíveis. É exatamente quem deveria estar no comando. Victoria sorriu. Ele está certo, Carlos. E eu gostaria de servir. Como diretora médica, se você me permitir. Antes que Carlos pudesse responder, o telefone dele tocou novamente. Era a senhora Gonzalez da casa ao lado. Carlos, ligue no canal 7 agora, exclamou ela. Carlos pegou o controle remoto e mudou o canal. Lá estava Tyler Jenkins, de pé, com uma repórter do lado de fora da fábrica Peterson. Eu não posso ficar em silêncio mais, Tyler estava dizendo, sua voz tremendo. Meu pai e o Sr. Peterson sabiam sobre o despejo de produtos químicos. Eles sabiam que as pessoas estavam ficando doentes, mas encobriram para economizar dinheiro. A câmera mostrou Eleanor Jenkins tentando afastar Tyler. Tyler, pare com isso agora, sibilou ela. Tyler se afastou da mãe. Não, mãe. O que o pai fez estava errado. Pessoas morreram. A mãe do Miguel morreu. A transmissão cortou para o apresentador do noticiário. Acabamos de receber a notícia de que Robert Jenkins foi levado para interrogatório pelo gabinete do promotor de justiça. Em um desenvolvimento relacionado, George Peterson recuperou a consciência e, segundo informações, está cooperando com as autoridades. Carlos silenciou a TV, atordoado com os rápidos desenvolvimentos. Está acontecendo, sussurrou Victoria. Está realmente acontecendo. Miguel se virou para Messi. Isso significa que podemos jogar futebol amanhã. Os adultos riram, quebrando a tensão. Sim, Messi sorriu. Nós definitivamente jogamos amanhã. Na manhã seguinte, o campo comunitário estava lotado. Fãs de notícias alinhavam o estacionamento e famílias de ambos os lados da cidade se reuniram para assistir Messi treinar as crianças. Carlos chegou com Miguel para encontrar o campo transformado. Novos gols haviam sido instalados e caixas de equipamentos estavam à beira do campo. O que é tudo isso? Perguntou Carlos. Uma doação, explicou Messi. Da minha fundação. Toda criança merece equipamentos adequados. Enquanto Miguel se juntava às outras crianças para o aquecimento, Carlos viu Tyler parado desajeitadamente na beira do campo, sozinho. Devo deixá-lo entrar? Carlos perguntou. A Victoria, que havia chegado com Luiz. Essa é sua decisão, respondeu ela. Mas lembre-se, ele também é apenas uma criança. Carlos foi até Tyler. Seus pais não te trouxeram? Tyler balançou a cabeça. O pai ainda está com a polícia. A mãe está com o advogado dela. Seus olhos estavam vermelhos, de tanto chorar. Peguei um Uber, Carlos suspirou. Você quer jogar? Tyler olhou para cima surpreso. Você me deixaria? Depois de tudo o que minha família fez? Você disse a verdade quando importou, disse Carlos. Isso exigiu coragem. Sinto muito pela sua esposa, disse Tyler baixinho. Eu realmente sinto. Carlos assentiu, a emoção apertando sua garganta. Vá, as crianças estão se aquecendo. Enquanto Tyler corria para se juntar aos outros, Victoria veio ficar ao lado de Carlos. Isso foi bom o que você fez, disse ela. A Maria teria feito o mesmo, respondeu Carlos. Ela sempre via o melhor nas pessoas. Victoria hesitou. Carlos tem mais alguma coisa nos documentos do Peterson. Algo sobre Maria que você deveria saber. Carlos se preparou. O que é? Antes de ficar doente, Maria estava fazendo cursos noturnos, explicou Victoria. Ela estava estudando para ser enfermeira. O Peterson tinha um programa de bolsas de estudo para famílias de trabalhadores da fábrica. Maria foi a primeira beneficiária. Carlos encarou Victoria em choque. Ela nunca me contou. Ela queria te surpreender, disse Victoria gentilmente. Os documentos do Peterson incluíam sua carta de inscrição. Ela escreveu sobre querer ajudar as pessoas nesta comunidade, sobre ser mais do que apenas uma faxineira. Lágrimas encheram os olhos de Carlos. Isso soa como Maria. Do outro lado do campo, Miguel marcou um gol, e as crianças explodiram em comemorações. Messi deu um high five nele, e até Tyler se juntou à festa. Enquanto Carlos observava seu filho, ele sentiu a presença de Maria mais fortemente do que em anos.
Ela ficaria orgulhosa do Miguel e talvez, só talvez, ela ficaria orgulhosa dele também. Câmeras de notícias capturaram o momento. Crianças de ambos os lados de Vale do Pinho jogando juntas, um atleta mundialmente famoso as treinando e uma comunidade começando a se curar de feridas há muito escondidas. O que eles não conseguiam capturar era o espírito de uma mulher cuja morte finalmente estava levando à justiça, cujo amor continuava a guiar seu marido e filho e cujo sonho de ajudar os outros agora seria realizado de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Mas a história ainda não havia acabado. Enquanto Carlos assistia às crianças jogarem, um carro preto parou no campo. O motorista abriu a porta traseira e um homem idoso saiu, apoiando-se pesadamente em uma bengala. George Peterson havia deixado o hospital contra a recomendação médica, e ele estava indo direto para Carlos. George Peterson caminhou lentamente em direção a Carlos, seu rosto magro e pálido. Seguranças do hospital o seguiram, claramente preocupados com sua saúde. O Sr. Peterson deveria estar na cama, um guarda gritou. Ele saiu contra a recomendação médica. Peterson os dispensou com a mão. Não me resta muito tempo. Deixe-me fazer o que vim fazer. O treino de futebol parou enquanto todos observavam Peterson se aproximar de Carlos. Messi ficou protetoramente perto de Miguel. Carlos Morales, disse Peterson, sua voz fraca, mas determinada. Vim te encarar cara a cara. Carlos ficou rígido. Sr. Peterson. Eu não mereço seu perdão, continuou Peterson. O que eu e Robert fizemos foi imperdoável, mas preciso que você saiba toda a verdade. Victoria deu um passo à frente. George, você deveria estar no hospital. Eu estou morrendo de qualquer jeito, Victoria, respondeu Peterson sem rodeios. Câncer de pâncreas em estágio 4. Irônico, não é? Vou morrer da mesma doença que matou tanta gente por causa da minha ganância. Ele se voltou para Carlos. Eu conhecia sua Maria, não apenas como esposa de um funcionário. Ela limpava meu escritório à noite. Conversamos. Ela era extraordinária. Carlos engoliu em seco. Sim, ela era. Quando ela me contou sobre querer ser enfermeira, eu criei esse programa de bolsas apenas para ela, admitiu Peterson. Não foi por bondade, foi culpa. Eu já sabia da contaminação naquela época. Miguel havia se aproximado do pai ouvindo atentamente. Então ela ficou doente, continuou Peterson, e eu sabia por quê. Eu poderia ter me manifestado naquela época, impedido mais pessoas de ficarem doentes, mas eu fui um covarde. Por que agora? Perguntou Carlos. Depois de 3 anos, por que se manifestar agora? Peterson tirou um envelope. Por causa disso, sua esposa escreveu esta carta para mim antes de morrer. Ela me fez prometer que daria a você se a verdade alguma vez viesse à tona. Com mãos trêmulas, Carlos pegou o envelope. A caligrafia de Maria era inconfundível. Tem mais uma coisa, disse Peterson. Eu assinei a participação controladora na Peterson Industries para um fundo fiduciário. O fundo fiduciário pagará pelo monitoramento médico de todos, nos bairros afetados pelos próximos 50 anos, e a fábrica será convertida para a produção de energia limpa. Um murmúrio percorreu a multidão que se reunira. Quem controla o fundo? Perguntou Victoria com suspeita. Você, respondeu Peterson. Você e Carlos, e Lionel Messi, se ele estiver disposto. 3 pessoas que mostraram que se importam mais com essa comunidade do que com dinheiro. Messi deu um passo à frente. Eu aceito sob uma condição, que o local da fábrica inclua uma academia de futebol adequada para todas as crianças de Vale do Pinho, independentemente de sua origem. Peterson assentiu. Feito. Os papéis já estão com meu advogado. De repente, Peterson agarrou o peito e cambaleou. Victoria correu para pegá-lo enquanto ele desmaiava. Chamem uma ambulância, gritou ela, abaixando-o gentilmente no chão. Quando os paramédicos chegaram e levaram Peterson embora, Carlos ficou segurando a carta de Maria. Inseguro se estava pronto para ler suas últimas palavras. Pai? Perguntou Miguel baixinho. Você não vai abri-la? Carlos olhou para seu filho. Juntos, disse ele. Vamos ler juntos. Eles se sentaram em um banco e Carlos abriu cuidadosamente o envelope. Meu querido Carlos e Miguel, a carta começou. Se vocês estiverem lendo isso,
A verdade sobre o que aconteceu comigo finalmente veio à tona. Não deixem a raiva consumi-los. Usem este momento para construir algo melhor. Miguel, torne-se o jogador de futebol com que você sonha. Mas lembre-se que como você trata os outros importa mais do que qualquer vitória. Carlos, meu amor, encontre a felicidade novamente. Eu dou permissão para você amar. Nosso tempo foi interrompido, mas meu amor por vocês dois é eterno. Para sempre sua, Maria. Lágrimas escorriam pelo rosto de Carlos, enquanto Miguel se encostava, nele chorando baixinho. Do outro lado do campo, uma comoção eclodiu quando carros da polícia chegaram. Oficiais se aproximaram com algemas visíveis. Robert Jenkins, anunciou um oficial. Você está preso por crimes ambientais, fraude corporativa e homicídio culposo. Robert, que aparentemente havia vindo para confrontar Peterson, ficou parado enquanto os policiais lhe liam seus direitos. Eleanor observava em choque seu mundo perfeito desmoronando ao seu redor. Pai! Tyler gritou, correndo em direção ao pai. Fique para trás, filho, disse Robert, sua voz quebrando. Isso é culpa minha, não sua, enquanto os policiais levavam Robert embora. Eleanor desmoronou em um banco, o rosto entre as mãos. Victoria olhou para Carlos. O que acontece agora? Carlos dobrou cuidadosamente a carta de Maria e a guardou no bolso. Agora nós construímos algo melhor, exatamente como Maria queria. Ano depois, o Campeonato de Futebol Juvenil de Vale do Pinho foi o maior evento do ano. O recém-construído estádio Morales Peterson estava lotado de espectadores de ambos os lados da cidade. Carlos, vestido com um uniforme de técnico, dava instruções de última hora para sua equipe. Miguel e Tyler estavam lado a lado como capitães, sua amizade forjada durante o ano difícil. Lembrem-se, Carlos disse à equipe, jogue com o coração, isso é o que mais importa. Nas arquibancadas, Victoria sentou-se com Luiz torcendo alto. Ao lado dela estava Eleanor Jenkins, mais humilde agora depois de perder tudo, exceto o amor de seu filho. Robert assistiu ao jogo via vídeo de sua cela, onde cumpria uma pena de 10 anos. Seu testemunho havia ajudado a condenar vários outros executivos corporativos envolvidos em crimes ambientais semelhantes em todo o país. George Peterson havia se ido, tendo sucumbido ao seu câncer 3 meses após sua confissão pública. Mas seu legado continuou no fundo fiduciário que já havia fornecido cuidados médicos para centenas de famílias e limpeza ambiental em toda a região. Quando o jogo do campeonato começou, um convidado especial chegou, Lionel Messi, que havia mantido sua promessa de apoiar a comunidade, ocupou seu lugar nas arquibancadas. A multidão explodiu em aplausos. Durante o intervalo, com o placar empatado, Messi visitou o vestiário da equipe. Tenho notícias, anunciou ele. O comitê do Torneio Internacional Juvenil aceitou a inscrição de Vale do Pinho. No mês que vem, vocês representarão os Estados Unidos em Barcelona. Os meninos explodiram em comemoração. Tem mais, continuou Messi. A Bolsa de Estudos de Enfermagem Maria Morales foi criada no Vale do Pinho Community College. 10 alunos receberão bolsas de estudo completas a cada ano. Carlos não conseguiu falar, tomado pela emoção. Quando o segundo tempo começou, Miguel olhou para o céu. Isso é para você, mãe, sussurrou ele. No último minuto do jogo, Miguel passou a bola para Tyler, que tinha um chute livre para o gol. Em vez de chutar, Tyler passou a bola de volta para Miguel. Chute, capitão! Gritou Tyler. O chute de Miguel passou pelo goleiro e entrou na rede. O estádio explodiu. Carlos levantou os braços em vitória, sentindo a presença de Maria naquele momento perfeito. Mais tarde, enquanto a equipe comemorava com o troféu, uma repórter se aproximou de Carlos. Técnico Morales, como é se sentir vitorioso depois de tudo que sua comunidade passou? Carlos olhou ao redor para o Vale do Pinho transformado, as crianças brincando juntas, independentemente de sua origem, a nova clínica médica atendendo a comunidade e a fábrica limpa, oferecendo empregos com salários justos. Isso não é apenas sobre ganhar um jogo, respondeu Carlos. É sobre reconquistar nossa comunidade. É sobre segundas chances e cura.
Mais do que tudo, é sobre lembrar que todos nós temos o coração de um campeão dentro de nós. Só precisamos que alguém acredite em nós. Enquanto o sol se punha sobre Vale do Pinho, Miguel e Tyler lideraram a equipe em uma volta da vitória. Carlos observou seu filho, não mais o garoto tímido com sapatos furados, mas um jovem confiante, com um futuro brilhante. E em algum lugar Carlos sabia, Maria também estava assistindo. Nas arquibancadas, Victoria colocou a mão na de Carlos. Depois de meses de amizade que lentamente floresceram em algo mais, eles finalmente haviam admitido seus sentimentos um pelo outro. Miguel havia dado sua bênção, dizendo que era o que sua mãe teria querido. Ela ficaria tão orgulhosa, sussurrou Victoria. Sim, concordou Carlos, apertando a mão dela. De todos nós. Quando a noite caiu sobre Vale do Pinho, as luzes do estádio iluminaram uma comunidade transformada não apenas pela visita de um atleta famoso, mas pela coragem de pessoas comuns defendendo o que era certo. Uma comunidade que aprendeu que verdadeiros campeões não são medidos pelos sapatos que usam, mas pelo coração que bate dentro deles. Fim.